pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 6 sobre interfaces. Nessa aula, veremos os conceitos de interfaces e apresentaremos também alguns exemplos de interfaces conhecidas usadas no Java, como a interface comparable, a interface clonable e as interfaces collection, list e set. O que é uma interface? Uma interface, quando falamos sobre interface, poderíamos pensar em um contrato. Todas as classes que assinam esse contrato são obrigadas a implementar todos os métodos da interface. Tá? O mais importante aqui é saber quando usar interfaces. Então, quando usamos interfaces? Quando desejamos atribuir funcionalidade comum a classes que parecem não estar relacionadas. Tá? E com isso a gente ganha polimorfismo. Por exemplo, suponha que temos duas classes, a classe factura e a classe funcionário. Essas duas classes a princípio não estão relacionadas, mas eu posso encontrar uma funcionalidade comum nelas. Qual seria? Seria que ambas são pagáveis. Ambas têm, por exemplo, a factura, você tem que pagar ela, tem um monto a ser pago. O funcionário também, ele recebe um salário no final do mês. Certo? Então, fazemos isso apenas para ganhar polimorfismo. Para declarar interfaces, usamos a palavra-chave interface no lugar da palavra-chave class. Uma característica importante das interfaces é que todos os métodos são abstratos. Na verdade, isso mudou a partir do Java 8. Tá? A partir do Java 8, podemos declarar um tipo especial de métodos que são chamados métodos default. Esses métodos default vão conter implementações padrão concretas, que podem ou não ser sobrescritas pelas outras classes que implementam a interface. Em geral, a interface não tem atributos, porém, pode conter algumas constantes. Vejamos aqui um exemplo. Aqui temos a interface pagável e ela tem um método. O método é getQuantidade a pagar. Esse daqui é um contrato. Todas as classes que implementem essa interface vão ser obrigadas a implementar esse método de aqui, getQuantidade a pagar. Para declarar que uma classe implementa uma interface, é usada a palavra reservada implements. Se uma classe X implementa uma interface Y, a classe X está obrigada a implementar todos os métodos da interface Y. Por exemplo, a classe factura, ela poderia implementar a classe pagável. E para isso usamos a palavra reservada implements. E assim ela é obrigada, ela tem que obrigatoriamente implementar o método getQuantidade a pagar. Aqui vamos ter as instruções correspondentes. Como que lemos isso? Então, a classe factura implementa a interface pagável. Temos aqui uma outra classe, empregado. Empregado também implementa a classe pagável. Obrigatoriamente, ela deve implementar o método getQuantidade a pagar. Temos aqui as instruções. Uma coisa importante é que não podemos criar objetos a partir de interfaces, porém, pode-se criar variáveis. O mesmo que acontece com classes abstratas, só lembrando isso. Temos aqui um exemplinho. Então, temos um vetor P, tá? Que tem 3 posições. Criamos aqui, colocamos aqui na posição 0 um empregado, a referência a um empregado, na posição 1 a referência a um empregado, na posição 2 a referência a uma fatura. E podemos percorrer esse vetor, por exemplo, mostrando a quantidade que tem que ser paga a cada um deles. Então, aqui estamos chamando o método getQuantidade
a pagar para cada um dos elementos do vetor, certo? Então, para o elemento que está na posição 0, vai ser chamado o método getQuantidade a pagar do empregado, para o que está na posição 1 do empregado e para o que está na posição 2 da fatura. E assim, estamos ganhando, então, polimorfismo. Mais alguns detalhes sobre interfaces. Podemos criar também hierarquias de interfaces. Tá? A partir do Java 8, as interfaces que contêm apenas um método abstrato é conhecido como interface funcional. Um exemplo de interface funcional é a interface Enable do Java. No início das aulas, nas primeiras aulas, tínhamos falado sobre herança múltipla. E vimos que o Java, na verdade, não consegue modelar herança múltipla, só herança simples. Só que também falamos que uma forma indireta de implementar isso é também através de interfaces. Então, nesse caso, por exemplo, temos a classe celular com rádio, certo? E ela implementa duas interfaces. É como se tivéssemos uma herança múltipla indireta, né? Ela vai ter que implementar todos os métodos que estão tanto em celular, declarados tanto em celular, tanto os métodos que estão declarados na interface rádio. Agora, passemos a ver algumas interfaces conhecidas. No Java o conceito de interfaces é utilizado muito nas classes que já existem, né? A interface Comparable, por exemplo, temos a interface Clonable, temos a interface Collection, List e Set. Só como exemplos, vamos mostrar cada uma delas. Interface Comparable. Essa interface é usada geralmente quando você deseja ordenar objetos. E ela vai permitir que você possa comparar os objetos par a par, né? Então, você vai poder saber quem é menor, quem é maior, quem é igual. A interface Comparable, ela tem um método, é o método compareTo, que recebe como parâmetro um objeto. Se olhamos a documentação do Java, o que ela fala? Esse método compara o objeto com o outro objeto para ordenação. O método retorna um número negativo, pode retornar um número negativo, pode retornar 0 ou um número positivo, certo? Dependendo de se o objeto é menor que, igual que ou maior que o método passado como parâmetro, o objeto passado como parâmetro. Agora, vejamos um exemplo sobre isso. Vejam aqui que tenho minha classe empregado. Vamos supor que queremos criar um método que ordene os empregados, que classifique os empregados pelo seu ID, tá? Pelo seu identificador. E para isso vamos fazer com que essa classe implemente Comparable, a interface Comparable, que é uma interface conhecida já, né? Então, o empregado tem um ID, tem um nome, tem um construtor aqui, certo? Tem os métodos get correspondentes. E aqui temos o nosso método que precisa ser implementado, que obrigatoriamente a classe empregado deve implementar, porque ela está implementando a interface Comparable, que é o compareTo. Pensemos um pouco. Então, esse método compareTo, o que deve fazer? Ou deve devolver um número positivo, o 0, se são iguais, ou um número negativo. Se queremos fazer isso com o ID, uma coisa que poderia ser feita rapidamente para conseguir obter um número negativo, 0 positivo, dependendo se é maior, igual ou menor, é simplesmente fazendo a diferença dos IDs. Então, estamos fazendo aqui a diferença entre o ID da classe com o ID passado como parâmetro, certo? Dessa forma, depois vamos poder usar empregado
como se fosse uma classe comparável. Então, eu vou poder usar essa classe empregado depois como comparável. Temos aqui também um método toString para imprimir os atributos correspondentes do empregado. Passemos agora para a classe teste. Então, na classe teste, vamos criar um vetor vec com 4 empregados. Estamos criando aqui, colocando Carla, Luiz, Rafael, Luciano com os seus identificadores correspondentes na posição 0, 1, 2 e 3 do vetor. E temos aqui mais um método para poder realizar a ordenação desse vetor, para poder classificar o vetor. Esse método daqui é o método de ordena por seleção, certo? E o que vamos fazer? Vamos comparar os elementos de acordo com a estratégia de ordenação por seleção e vamos usar esse método que acabamos de criar na classe empregado, que é o método compareTo. Vejam uma coisa interessante aqui. Esse ordenar seleção está recebendo como parâmetro um vetor de elementos que são comparáveis, certo? Eu não estou mandando como parâmetro um vetor de empregados. Poderia, até que poderia. Estou mandando como parâmetro um vetor de elementos, de objetos que são comparáveis, certo? E então aqui eu vou poder fazer o seguinte, para comparar o objeto que está na posição J com o objeto que está na posição min, eu posso utilizar o método compareTo, certo? E agora sim, depois de implementar um método, eu não vou explicar o método, foi o tema de alguma outra disciplina, um método de ordenação por seleção, podemos chamar o método ordenar por seleção, certo? Passamos o vetor e o tamanho do vetor. E finalmente podemos imprimir o vetor que supostamente já deve estar ordenado. E sim, ele está ordenado. Primeiro está a pessoa com ID 1, depois 9, 10 e 11. Está ordenado pelo ID, certo? Tá bom, mas o que acontece agora se eu mudei de ideia? Não quero mais ordenar pelo ID, eu quero ordenar pelo nome. Tá? Suponha que quero ordenar pelo nome. Então, eu tenho que modificar meu método compareTo e agora comparar pelo nome. A gente pode usar o método compareTo que já serve para comparar strings, certo? Então, é simplesmente retornar o que devolve o método compareTo ao comparar o nome da classe com o nome do objeto que foi passado como parâmetro aqui, certo? Claro que a gente precisa fazer um cast para poder trabalhar com empregados e conseguir o nome desse objeto. Tá bom, tudo mais está igual. E agora eu posso deixar a minha classe de teste igualzinha, ela vai funcionar e agora vai estar ordenado pelo nome. Outro exemplo de interface, a interface Clonable. Clonable é uma interface que possui o método clone. O que faz esse método, então? Ele retorna uma cópia do objeto, tá? Retorna a cópia de um objeto. O que deve acontecer? Deve ter uma característica. O que é devolvido pelo clone deve ser diferente do objeto original. E, além disso, a classe do objeto clone deve ser igual à classe do objeto original. Tá? Por convenção, o objeto retornado deve ser obtido ao chamar superclone. Vamos ver isso em um exemplo rapidinho. Lembram da nossa classe conta, novamente, que ela tinha uma data? Certo? E vamos trabalhar com essa classe data. Essa classe data, vamos fazer que ela implemente Clonable. Tá? Como estamos fazendo isso? O que vamos fazer agora é, obrigatoriamente, ter que implementar o método clone. Certo? Aqui estamos implementando o método clone. Ela vai retornar super.clone. Certo? E aqui tem algumas coisas que permitem
tratar os problemas de sessões. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, o importante é ver que eu sou obrigada a implementar o método clone, porque estou implementando a interface Cloneable, a data está implementando a interface Cloneable. Aqui na nossa classe conta, temos todos os métodos correspondentes, o construtor, os atributos, e temos agora o método getData de apertura. Tínhamos falado que não é bom retornar a referência do objeto. A gente poderia ter colocado assim simplesmente, return data de apertura, tá? Mas o que acontece? Se retornamos isso, qualquer classe poderia modificar a nossa data de apertura e fazer o que quiser com ela, tá? Para evitar esse problema, o que fazemos é, criamos um clone dessa data e retornamos esse clone. Vejamos outros exemplos de interfaces conhecidas. Interface Collection, List e Set. Elas possuem alguns métodos como Contains, para saber se um objeto está contido nessa coleção, Remove, para remover um objeto, Add e Size, por exemplo. Tá? Vejamos um exemplo de um método dessas interfaces, o método Add. O que faz esse método, então? Na especificação fala o que deve ser feito. Ele especifica ele vai adicionar um objeto na coleção se ele não está presente nessa coleção. Na verdade, é no conjunto, tá? Retorna verdadeiro se ele conseguiu inserir o elemento ou falso caso contrário. Então, qualquer classe que implemente essa interface deve implementar esse método add. Aqui temos a hierarquia de interfaces, classes abstratas e classes concretas que trabalham com coleções. Então, por exemplo, aqui temos a interface list, a interface set, a interface collection. Vejam que aqui temos que a interface set é uma subinterface da interface collection, sorted set é uma subinterface da interface set. Temos um conjunto de métodos abstratos, de classes abstratas, desculpem, né? Um conjunto de classes abstratas aqui no meio. E temos um conjunto de classes concretas que implementam as interfaces. Então, por exemplo, temos aqui que um ArrayList, ela implementa uma interface list, certo? Então, esse ArrayList deve ter um método add, por exemplo. Esse vai ser o tema de uma das aulas seguintes, então depois vamos ver com detalhe isso. Já vimos isso daqui, que a interface sorter set herda da interface set, então podemos falar que sorter set é uma subinterface de set. As classes que implementam a subinterface devem implementar todos os métodos herdados pela subinterface e também todos os métodos que foram declarados nela mesma. Algumas coisas importantes que vocês devem levar em consideração, agora que já terminamos de falar sobre herança e sobre interfaces, é o seguinte: a gente deve evitar de usar herança e preferir composição. E uma outra coisa importante é que a gente sempre deve tentar trabalhar com interfaces. Tá? Então, devemos tentar programar voltado a interfaces e não a implementação, certo? Então, essa foi a nossa aula número 6 sobre interfaces. Espero que tenham gostado e até a próxima.